A paz do Senhor Jesus, aqui que vos fala é a pastora Adriana Rodrigues. Deus abençoe a tua vida. Dia 25 de março de 2019, exatamente 15h57 da tarde. Então, a pastora Adriana vem aqui testificar um pouco do que Jesus tem feito na sua vida, amém? Quem é a pastora Adriana Rodrigues? Então, meu nome é Adriana Rodrigues Gouveia, tenho 38 anos, resido na cidade de São José, Santa Catarina, Brasil. Glórias a Deus. Quero estar contando um pouquinho então da minha trajetória nesse momento para a sua vida. Fica aí, não sai daí não, escuta até o fim, porque você vai sentir Deus, amém? Então, eu fui adotada com 1 ano de idade, né, na cidade de São Luís Gonzaga, pela minha mãe Cirlei, que não podia ter filhos. E a minha mãe, a verdadeira, me deu para adoção devido a não ter condições de criar eu e mais 6 crianças, então ela na época nos deu todos para adoção. Eu com 1 ano e meio de idade mais ou menos, fui entregue então à minha mãe Cirlei, a qual logo após, não passa muito tempo ali, ela passa por um processo de separação e ela vai embora da cidade de São Luís Gonzaga para a cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Então ela me leva junto e eu passo a residir de 1 ano e meio em diante na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, onde eu fui criada, né? Chegando lá, ela vai trabalhar fora, ela, né, coloca uma mulher cuidar de mim, ela vai trabalhar fora, me leva para creche também. E ali ela conhece então meu padrasto, o seu Antônio Vidal, com o qual ela é casada até nos dias de hoje, há mais de 20 anos. E ali eles começam então a se conhecer e acabam se casando, né, até o ponto de morarem juntos. Então, eu cresci com um espírito de rejeição porque eu cresci sabendo que eu era filha adotiva, né? E sempre tinha alguém que não vigiava e chegava e dizia assim: bah, mas essa aí é sua filha, mas como que pode? Você é tão branca, ela é tão moreninha. E viviam falando esse tipo de coisa. Isso aí me entristecia, porque eu era criança e não entendia, né? Então eu tinha aquele espírito de rejeição, porque a minha mãe me criou num regimento bem rígido, né? Fui criada dentro de uma família que foi um ensinamento bem rígido, né, pelo certo, mas a minha mãe tinha dificuldade de expressar abraço, carinho, dizer eu te amo, essas coisas assim, porque ela foi criada então dessa forma. E a atitude dela demonstrar o amor, então ela criando, dando as coisas que precisava e assim sucessivamente. Mas eu, como criança, por já ter uma carência de ter sido desprezada e saber disso, então eu cresci com espírito de rejeição, me sentindo desprezada muitas vezes, precisando de um abraço, de um carinho e não tendo como deveria, né? Mas não culpo ela porque ela foi criada dessa forma, então ela aprendeu dessa forma, né? Então ali eu cresci. Logo após, a minha mãe teve dois moços, né, que hoje são 2 homens, o Antônio Carlos e o Luiz Carlos. Ela não conseguia engravidar, então após me adotar, Deus abençoou ela com 2 rapazes, né? E então eu convivi na cidade de Canela, né, Rio Grande do Sul. E a partir dos 9 anos de idade, então, eu comecei a frequentar os cultos evangélicos, né? Estudei numa escola na cidade de Canela lá. Sempre fui uma criança com dificuldade de ter amizades, de conviver com pessoas, né? De viver enturmado em meio de pessoas. Por quê? Porque eu tinha aquele espírito de rejeição, né? Como assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né? Essas coisas assim. Eu tinha então dificuldade muitas vezes de me relacionar com as pessoas e fazer amizade por conta desse trauma que eu tinha. E a minha mãe na época não entendia, então eu sofria com isso, né, dessa forma. Me lembro que na idade de 8, 9 anos eu me trancava no quarto com meus brinquedos, eu chorava escondida atrás da porta, porque o adversário soprava no meu ouvido: ninguém te ama, ninguém gosta de você, você não é nada. Então ali eu não entendia como lidar com aquilo e eu sofria muito, eu chorava muito, né? Então eu não entendia por que eu tinha sido dada para adoção, como se eu tivesse me sentindo ali desprezada. Você foi jogada fora, a tua mãe não te amou, a tua mãe não gostava de você, não. Ela deu porque devidamente por esse amor, por ela não ter recurso de cuidar, então ela deu para uma pessoa que pudesse me amar e cuidar de mim como deveria ser. E não julgo essa minha mãe se ela estiver viva, né? Porque a gente não sabe as condições que ela vivia na época para estar falando, né? Quem sabe sofria tortura, a gente não sabe. Só o que eu sei da minha mãe é que ela era tupi-guarani, né? E o nome da minha mãe verdadeira é Doraci Rodrigues dos Santos. Nunca procurei ir atrás, irmãos, né? Porque eu penso assim que a gente tem que deixar
as coisas acontecerem. Se for um propósito de Deus, Deus traz até a gente aquilo que é para acontecer, acontece, né? Então, eu nunca tive aquele interesse de correr atrás e saber o porquê, até porque às vezes a gente pode acabar se machucando ou não, né? Ainda mais do que da maneira que já está, de vir de uma vida dificultosa, né? Então, ali eu fui criada na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, né? A minha mãe, nós vivíamos numa chácara, né? A minha mãe, na época, trabalhava fora, meu padrasto também, às vezes, né? E ali a gente foi criado naquela chácara, então, né? Correndo, brincando pelos campos. Eu fui criada ajudando meu padrasto a cuidar das ovelhas. Me lembro que ele ia trabalhar todos os dias 5 horas da tarde e ele deixava a responsabilidade sobre mim de trancar as ovelhas e alimentá-las, né? Então, eu já cuidava de ovelhas desde pequena, né? E faz me lembrar um dia de chuva, muita chuva que deu, onde deu um temporal de pedra, né? Pedras enormes, assim. E eu fui para fechar as ovelhas. E eu disse, não, mas eu tenho a responsabilidade diante do meu padrasto, porque eu dei a palavra que eu ia fechar as ovelhas no curral. Então, eu não achava as ovelhas, estava faltando uma. E eu me lembro que eu fui no meio daquele temporal, então, né? E me aventurei no meio daquela chuva toda, arriscando a minha vida, no meio de raios e chuva, para achar essa ovelha, porque eu tinha preocupação, poxa, uma ovelha sumiu, o que eu vou dizer pro meu padrasto, né? Então, me lembro que eu encontrei a ovelha debaixo de um pinheiro, ganhando então a ovelhinha, estava em trabalho de parto, aonde eu vivenciei e assisti todo o trabalho de parto ali daquela ovelhinha, e eu pude então presenciar, né, o nascimento de uma ovelha.